Então, gente, a gente está dando sequência aqui à aula, né? O último bloco de princípios no processo penal. Depois a gente vai vir com os exercícios da banca CESP e vamos terminar aqui com o último bloco. Do assistente de acusação, né, nós temos aí o artigo 268, que nos diz o seguinte. Vamos botar aqui. O assistente de acusação, em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente de acusação do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal. O 268 é bem claro. Quem pode ser o assistente de acusação? O ofendido ou o seu representante legal, na falta de quem? Na falta do ofendido. Qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, que é o famoso CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Então, o artigo 268, em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente de acusação do Ministério Público. Por que do Ministério Público? Porque o Ministério Público é o autor da ação penal pública. O ofendido ou seu representante legal pode o quê? Ser assistente de acusação do Ministério Público em qualquer fase do processo até o trânsito em julgado. Na falta do quê? Do ofendido, poderá ser o representante legal em qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 do CPP, que diz lá o famoso CAD, né? Vamos a ele aqui. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ao companheiro, também pode incluir aí, ascendente, descendente e irmão. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado o quê? Ausente de decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação, então o direito de oferecer a queixa em relação a uma ação privada e de prosseguir na ação como o quê? O assistente de acusação em relação ao Ministério Público ao autor da ação penal pública. O cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, famoso CAD. E conforme o artigo supra mencionado, 268, não se esquecendo do pressuposto essencial da capacidade postulatória. Não se esquecendo do pressuposto essencial da capacidade postulatória. A assistência será admitida em toda e qualquer ação pública quando o interessado foi o ofendido pelo crime, ou seja, um dos seus sucessores, conforme previsto no artigo 31. Então, o assistente de acusação será admitida em qualquer ato da ação penal pública. Pode ser o quê? Ele pode ser admitido em qualquer ação pública quando o interessado for o quê? For o ofendido pelo crime. Se o interessado for ofendido pelo crime, ele pode entrar como assistente de acusação e o Ministério Público como autor da ação penal pública. Ou seja, um dos seus sucessores também poderá vir como assistente de acusação em relação ao artigo 31 que nós acabamos de ver anteriormente, né? O famoso CAD, em caso de morte, declarado ausente, né, o ofendido. É pacífico o entendimento de que a admissão indevida de assistente do Ministério Público configura uma irregularidade que só anula o processo na hipótese de causar prejuízo ao réu, devendo ser arguida no momento oportuno. Então, é pacífico o quê? É pacífico o entendimento de que a admissão indevida do assistente, a admissão indevida de assistente do Ministério Público, configura uma irregularidade que só anula o quê? O processo na hipótese de causar prejuízo para o réu. Então, é pacífico o entendimento de que a admissão indevida, uma admissão indevida do assistente, então ele foi indevidamente o quê? Ele está como assistente de acusação do Ministério Público, indevidamente. Se configurar uma irregularidade que anula o processo de causar prejuízo para o réu, aí sim deve ser arguida no momento oportuno e ali vai anular o processo. Se causar prejuízo para o réu. Aulis, o Ministério Público não atendeu o ofendido para ser assistente de acusação. Cabe recurso? Não. E nesses casos, não cabe recurso, e sim um mandado de segurança. Seguindo. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente, uma vez que aquele que é fiscal da lei.
não podendo deixar de opinar acerca da legalidade do reforço acusatório, além de ser titular da ação penal, competindo a ele a análise de quê? Da conveniência e oportunidade da assistência, conforme ilustra o artigo abaixo, 272 e 273. De novo, o MP será ouvido, o quê? Previamente, sobre a admissão do assistente. Então, o Ministério Público precisa ser ouvido previamente em relação ao quê? Da figura do assistente, né? Em relação ao quê? À admissão do assistente de acusação. Uma vez que o Ministério Público, além de ser o autor da ação penal, também trabalha como custos legis. Que é isso? É o fiscal da lei. Então, o Ministério Público também trabalha como custos legis, como fiscal da lei, não podendo deixar de opinar acerca de quê? Da legalidade do reforço acusatório, da legalidade do assistente de acusação. Além de ser titular, quem é o titular? O Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública, competindo a ele a análise de conveniência, oportunidade da assistência, conforme o ilustre 272 e 273. Seguindo, 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. E o 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso. Então, cabe recurso? Não cabe recurso. Devendo, entretanto, que constar nos autos o pedido e a decisão. Então, não cabe recurso, e sim um mandado de segurança. Isso quer dizer que, ainda que o assistente seja ouvido previamente pelo Ministério Público, caberá tão somente ao juiz a decisão acerca da participação do assistente na ação penal. Então, cabe ao juiz o quê? A decisão acerca da participação do assistente de acusação na ação penal pública em qual o Ministério Público é o autor. O assistente poderá ser admitido a qualquer momento do curso do processo. Enquanto não transitar o julgado, ele pode ser admitido em qualquer ato do processo penal, conforme disposto no artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Então ele vai receber no momento que ele entrou ali, né, com o requerimento para ser assistente de acusação. Então o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Assim poderá ser admitido para interpor recurso de apelação após a prolação da sentença. Então, o assistente de acusação ele pode interpor um recurso de apelação em relação à prolação da sentença, desde que não tenha transitado em julgado à luz do artigo 598. Então, o assistente de acusação pode sim interpor um recurso de apelação. Seguindo, vamos ver o que diz o artigo 598 do CPP. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, o famoso CAD, ainda que não tenha se habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, o efeito suspensivo. Então, de novo, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, então aqui tribunal do júri ou juiz singular. Seguindo, se da sentença não for interposta o quê? Apelação pelo MP, no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não tenha se habilitado como assistente, então importante isso aqui, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, poderá interpor apelação. Olha aí, gente. Então, nos crimes de competência do tribunal do júri, do juiz singular, de uma sentença, né, que não foi o quê? Interposta uma apelação pelo autor da ação pública, né, da ação penal pública, que é o Ministério Público no prazo legal. O ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, o famoso CAD, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação, poderá interpor essa apelação, né, que não terá, porém, o efeito suspensivo. Não terá, porém, o efeito suspensivo. Como figura de assistente do Ministério Público, não há que se falar na possibilidade da sua admissão durante o inquérito policial. Então, isso é pegadinha, tá? Pode ser o quê? Admitida a figura do assistente de acusação no inquérito policial? Não, não pode. Não pode ser o que? Admitido a figura do assistente de acusação durante o inquérito policial ou antes
ou durante o recebimento da denúncia. Beleza? Só quando que? Quando for dado prosseguimento no processo penal, durante o inquérito ou antes do recebimento da denúncia. Quando o juiz recebe a denúncia e cita o réu, aí sim ele já pode figurar a ser admitido como assistente de acusação. Seguindo. Estando admitido como assistente de acusação, deverá este ser intimado para todos os atos do processo, como instrução, julgamento e sentença. Então, importante, admitido, deverá este, o assistente, ser intimado. Então, ele deve ser intimado pelo juiz para todos os atos do processo, como instrução, audiência de instrução e julgamento e sentença, para razoar recursos do Ministério Público, caso esse não interponha um recurso de apelação, o assistente de acusação poderá efetuar. Ou também o ofendido, ou o famoso CAT, mesmo não figurando como assistente de acusação, se o Ministério Público não interpor recurso, num prazo razoável, estes poderão interpor recurso, como vimos anteriormente. Poderá o assistente ser excluído. A qualquer momento da ação penal, se comprovado que a existência de má-fé. Foi comprovada a existência de má-fé em relação ao assistente de acusação, ele pode ser excluído da ação penal pública. Intenção de embaraçar a acusação ou tumultuar o processo. Foi comprovada a existência de má-fé, intenção de embaraçar a acusação, tumultuar o processo, ele pode ser excluído de ser o assistente da ação penal pública, pois assim estaria desviando totalmente de sua finalidade, que é reforçar a acusação. Isso porque está aliado ao assistente de acusação a obrigação de cumprir princípios éticos e morais. A intervenção do assistente é ampla, todavia, não irá se igualar do acusador oficial, que é o Ministério Público, de acordo com o princípio da oficialidade e da obrigatoriedade, estando seus poderes limitados, segundo o artigo 271, que nos diz assim: o assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo MP, ou por ele próprio, nos casos do artigo 584, parágrafo 1º e 598. Desse modo, o assistente atua secundariamente a quem? Ao Ministério Público, o autor da ação penal. Também, pois beneficiará a imparcialidade do magistrado, reforçando ali, seu momento de contrapor a sua visão, de modo a levar mais argumentos esclarecedores para o quê? Convencimento do juiz, melhores condições de formação do livre convencimento do juiz. De novo, a intervenção do assistente é ampla, todavia, não irá se igualar à do acusador oficial, estando seus poderes limitados ao artigo 271, que nos diz o seguinte: o assistente de acusação será permitido propor meios de provas, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo dos articulados, participar do debate oral, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, arrazoar os recursos, ou por ele próprio, nos casos do artigo 184, parágrafo 1º, que nós vimos, se o Ministério Público for o quê? Se ele não interpor o recurso, o assistente de acusação poderá interpor o recurso na boa. Mesmo o acusado, na figura de acusado, e os seus representantes, o famoso CAD, na falta do ofendido, poderá também interpor recurso se o Ministério Público não interpor no prazo legal. Desse modo, o assistente atua secundariamente, também pois beneficiará a imparcialidade do magistrado, de modo a levar mais argumentos esclarecedores para as melhores condições de formação do livre convencimento do juiz. Artigo 127. O Ministério Público é uma instituição permanente. 127, gente, é da Constituição, tá? O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, de novo, aqui no artigo, o Ministério Público é uma instituição permanente. Então, é uma instituição permanente,
É essencial o quê? A função jurisdicional do Estado. É importante, né? Nós temos lá, né, a pirâmide, né, o tridimensional, né? O juiz cabe a competência de julgar, o Ministério Público, competência de acusar, e o réu a competência de se defender, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Também o Ministério Público atua como custos legis, né? Ele atua nos dois polos. Ele acusa, mas também ele defende. Do regime democrático e dos interesses sociais, incumbindo da defesa da ordem jurídica, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e indisponíveis. Então ele atua na defesa da ordem jurídica, na defesa do regime democrático, na defesa dos interesses sociais e na defesa do quê? Dos direitos, dos interesses individuais indisponíveis. Parágrafo 1º nos diz assim, né? São princípios institucionais do MP. Importantíssimo, são 3 princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então tá ali, né? Os 3 princípios fundamentais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurado o quê? Autonomia funcional e administrativa. Autonomia funcional, cabe a ele fazer, né, os concursos públicos ali da galera, do seu próprio pessoal. E administrativa, né? Ele funciona também, né, tem a sua autonomia administrativa, né, em relação ao pagamento do seu pessoal. Comprar, fazer licitações e por aí vai. Podendo observado o disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e provas de títulos, política remuneratória, os planos de carreira, a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então são princípios institucionais do Ministério Público, princípios institucionais: a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Cabe também ao Ministério Público assegurada sua autonomia funcional e administrativa. O relator do habeas corpus, o desembargador convocado Haroldo Rodrigues, mencionou em seu voto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a declaração de incompetência absoluta do juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta do processo. No entanto, conforme o voto do relator, a sentença proferida por um juiz incompetente, então a sentença proferida por um juiz competente, acontece, Ulisses? Acontece. Apesar de nula, pode acarretar o efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado após transitar em julgado, uma vez que tem como consequência a proibição da reformatio impejus, que é o que? A impossibilidade da reforma da sentença penal em prejuízo do réu. De novo, o relator do HC, o desembargador Haroldo Rodrigues, mencionou em seu voto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a declaração de incompetência absoluta do juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta do processo. Nulidade absoluta do processo. Declaração de incompetência absoluta do juízo vai acarretar o quê? A nulidade absoluta do processo. A declaração de incompetência absoluta do juízo acarretará a nulidade absoluta do processo. Ponto. No entanto, conforme o voto do relator, a sentença proferida por um juiz incompetente, apesar de nula, pode acarretar o efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado. Ele deu a sentença há 15 anos. Meu querido, ele é incompetente para aquilo. Logo, a sentença vai ser o quê? Nula. E qual vai ser o efeito? A absolvição do acusado, após transitar em julgado. E uma vez que transitou em julgado, acabou o processo. Transitou em julgado. Ele deu 15 anos ali pro brabo. Transitou em julgado, viu que ele é incompetente, anula todo o processo e absolve o brabo. Por quê? Uma vez que tem como consequência a proibição da reformatio impejus,
que é a impossibilidade da reforma da sentença penal em prejuízo do réu. Por quê? Por que em prejuízo do réu? Reforma da sentença. A sentença será reformada em absolvição do réu, porque o juiz é o quê? Era incompetente. Sob essa ótica, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, reapreciação da matéria. Sob essa ótica, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, uma eventual reapreciação da matéria não poderá de modo algum ser prejudicial ao paciente, isto é, a sua liberdade. Por quê? Porque é em vedação ao princípio do quê? Da reformatio impejus, proibição da reformatio impejus. O nosso processo penal é o processo em favor rei, favor libertatis. A revisão criminal pro societate. Então nós temos aqui a revisão criminal pro societate, em favor da sociedade. Então a revisão criminal pro societate em favor da sociedade é aquela que tem cabimento quando os erros indicando ou improcedendo ocorrerem em decisão do mérito absolutória transitada formalmente em julgado. Ela tem por objetivo a desconstituição da sentença favorável ao acusado, proferida em desacordo com a lei ou com a verdade material dos fatos, a verdade proveniente das provas coligidas licitamente nos autos, em prejuízo da sociedade e da própria justiça. Então, de novo, sob a ótica, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta, uma eventual reapreciação da matéria não poderá de modo algum ser prejudicial ao paciente, prejudicial à sua liberdade, proibição da reformatio impejus. Mas nós temos a revisão criminal, beleza? Temos a revisão criminal pro societate, em favor da sociedade, é aquela que tem cabimento quando tem erros, né? Então ocorre decisão de mérito absolutória transitada formalmente em julgado. Ela tem por objetivo a desconstituição da sentença favorável ao acusado. Ela tem por objetivo o que? A revisão criminal. Aqui a revisão criminal. A revisão criminal tem por objetivo a desconstituição da sentença favorável ao acusado, proferida em desacordo com a lei e com a verdade material dos fatos, a verdade proveniente das provas coligidas licitamente nos autos, em prejuízo da sociedade. Ou seja, viu que ele é declarado culpado, tem as provas, tudo foi colhido, mas o juiz é incompetente. Reformatio impejus, proibição da reformatio impejus. Vai ser o quê? Vai ser dada a liberdade para ele. Por isso nós temos a revisão criminal aí. Qual o objetivo dela? A desconstituição da sentença favorável do acusado. Seguindo. Nesse sentido, o professor Guilherme Souza Nucci declara que a ação de revisão criminal é o quê? É uma ação penal de natureza constitutiva, sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Então, segundo o professor Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever a decisão condenatória que já foi transitada em julgado quando ocorre algum erro judiciário. Trata-se de o quê? De uma autenticação da ação rescisória na esfera criminal. É uma autenticação da ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no CPP. É sui generis, pois não possui o polo passivo, somente o autor, questionando o que? O judiciário que o vitimou. Então, trata-se de uma autenticação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no CPP, ou seja, a revisão criminal foi colocada como recurso no CPP, de acordo com o professor Nucci, indevidamente. É sui generis, pois não possui o polo passivo, sui generis, por quê? Cabe somente ao autor, questionando o judiciário que o vitimou. O autor questionando que há o quê? Algum erro do judiciário. 621. Vamos ver o que diz o artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, cabe a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso na lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos. Olha aí, revisão criminal também cabe quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames, documentos comprovadamente falsos. Acontece? Direto. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Então, a revisão dos processos caberá também quando, após a sentença, descobrirem provas novas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição da pena. Então, vamos apresentar. Então, aqui o artigo 621 apresenta, né, 3 incisos em relação à revisão criminal. Quando da sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei e evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames e documentos comprovadamente falsos, e após a sentença descobrir novas provas que inocentam o réu e circunstâncias que determinem a diminuição da sua pena. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo. A revisão criminal ela pode ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. O cara pega 10 anos de pena. Ele cumpriu 9 anos e 5 meses. Cabe a revisão? Cabe a revisão, porque ainda falta 5 meses. Beleza? Então, a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após também. Após também, antes da extinção da pena e após a extinção da pena. Por quê? Por que após? Porque se comprovar que ele é inocente, vai tirar da FAC o tipo penal que estava, né, rolando nos autos. Então, se ele foi condenado ao crime de roubo, pegou 10 anos no crime de roubo, cumpriu os 10 anos, ele pode entrar com a revisão criminal. Ele é inocente, tira da FAC. Então vai tirar da FAC, da ficha de antecedentes criminais, o que ocorreu nesse tipo penal em relação ao roubo e em relação ao réu. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas. Não será admitida a reiteração do pedido, salvo se fundadas o quê? Em novas provas. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por um procurador legalmente habilitado, no caso de morte do réu pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o famoso CAD, né? A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu, pelo procurador legal ou, no caso de morte do réu, o famoso CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ah, Ulisses, por que o cara morreu e os parentes vão entrar com uma revisão criminal? Foi o que eu falei. Encontrando novas provas que inocentam ele, pode sim o CAD entrar com uma revisão criminal para inocentá-los. Isso aí pode levar, dependendo do caso concreto, em relação a âmbito civil também e administrativo. As revisões criminais serão processadas e julgadas. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF quando as condenações por ele proferidas, pelo Tribunal Federal de Recursos, TRF, Tribunais da Justiça de Alçada, nos demais casos. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e o julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quando a condenação por eles proferida, pelo Tribunal Federal de Recursos e Tribunal de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. Parágrafo 1º. No STF e no Tribunal Federal de Recursos, o processo de julgamento obedecerá ao que for estabelecido no regimento interno. No parágrafo 2º, nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais. No Tribunal de Justiça ou de Alçadas, o julgamento será efetuado pelas câmaras
ou turmas criminais. Então aqui, ó, pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em quê? Em sessão conjuntas quando houver mais de uma. Em caso contrário, pelo tribunal pleno. Show? Seguindo. 626. Julgando procedente a revisão. Foi julgado, procedente a revisão criminal. O tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Olha aí, gente. Questão de prova. 626. Julgando procedente a revisão. O tribunal poderá alterar a classificação da infração penal? Sim, poderá. O tribunal poderá absolver o réu? Sim, poderá. Poderá modificar a pena? Modificar a pena. Isso em relação também o quê? A proibição da reformatio impedius. Poderá modificar a pena para baixo ou anular o processo. Então, poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravado em pena imposta pela decisão revista, por causa da proibição da reformatio impedius. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena pela decisão revista, por causa de quê? Da proibição da reformatio impedius. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração penal? Sim. Poderá absolver o réu? Sim. Poderá modificar a pena? Sim. Para baixo. Poderá anular o processo? Sim. Poderá modificar a pena de 4 para 5? Não. Pegadinha. Não pode, porque o quê? Em virtude da proibição da reformatio impedius. Você está afiadinho para fazer uma prova discursiva. Logo, não é possível revisão pro societate no direito processual penal brasileiro. Então, resposta lá da pergunta lá, ó. Logo, não é possível revisão pro societate no processo brasileiro. Não é possível revisão pro societate no processo brasileiro. Não é possível revisão pro societate. Não é possível revisão em favor da sociedade. Não é possível a revisão em favor da sociedade. Porque não é possível, de qualquer maneira, agravar em pena imposta por uma decisão revista, em virtude da proibição da reformatio impedius. Eu acho que você está afiadinho nesse assunto. Tendo em vista o princípio da segurança jurídica, não é possível que o réu seja julgado mais de uma vez por um fato do qual já tenha sido absolvido. Olha aí, tem um filme em relação a isso. Seguindo. Entretanto, faz uma ressalva. Caso o juiz seja absolutamente incompetente, será possível a revisão pro societate? Não, não é possível a revisão pro societate. Primeiramente, a revisão criminal, processo societate acontece em desfavor do réu, em favor da sociedade. Fato esse pode ter valia na legislação alienígena, contudo não é recepcionado na nossa legislação. Ou seja, na hipótese de decisão de mérito absolutório quando está julgada, não é possível alegar a revisão criminal pro societate. E foi uma questão. Tendo em vista o princípio da segurança jurídica, não é possível que o réu seja julgado mais de uma vez por um fato que já tenha sido absolvido. Beleza. Ele cometeu lá, teve um filme, né? De uma família, né? O marido, né? Ele simulou a morte, fazendo o quê? Fazendo com que a esposa fosse culpada, né? O enredo do filme. Então foi o seguinte, ele simulou a morte dele, ele fez com que a esposa fosse culpada, a esposa pegou lá a sentença, 10 anos, por exemplo. Ele não estava morto. Ele estava com a vizinha, com o filho, desfrutando do dinheiro de quê? O dinheiro do seguro, né? Pela morte dele. Naturalmente, ela ficaria com o dinheiro. Só que o dinheiro, né? Ficou para essa mulher, né? A vizinha, com o filho. A vizinha ficou tomando conta do filho e com poderes de poder administrar esse dinheiro em favor do filho dela. E ele ficou junto com a vizinha e com o filho, e também com o dinheiro, e a mulher na cadeia. Então, esse é o enredo do filme. E ela ligou, né, para saber do filho, né, ligou para a vizinha, conseguiu o telefone, e ouviu a voz do marido, e descobriu que estava vivo. E tem uma amiga na cadeia, uma advogada, né, falou para ela, você, quando sair daqui, você pode ir atrás dele e matar ele, que você não vai ser presa, nem processada e julgada por um mesmo crime. Beleza? Entretanto, faz uma ressalva que caso o juiz seja absolutamente incompetente,
Será possível a revisão por sociedade? Nós vimos que não é possível a revisão em favor da sociedade, não é possível uma revisão criminal que prejudica o réu em virtude de quê? Da proibição da reformatio impedius. Torna-se evidente, portanto, que no Brasil a revisão criminal só pode ser feita nos termos do princípio pro réu, favor libertate, pro réu em favor do réu. Isso quer dizer que a revisão será feita para beneficiar o réu, pois trata-se de um princípio que não admite a reforma da decisão para piorar a situação. Nesse sentido, a sentença prolatada pelo juiz em favor do réu, mesmo que o juiz seja absolutamente incompetente, mesmo que a sentença seja nula, se transitada em julgado, seus efeitos serão o quê? Se definitivo, sendo assim, irá incidir o princípio pro réu, que impedirá a reforma da sentença para piorar a sua situação. Se o juiz é incompetente, foi declarado como o quê? Foi declarada a sua liberdade, não poderá ter a revisão criminal para prejudicar a sentença do réu. Seguindo, a persecução penal é constituída de duas fases. Então, a persecução penal é constituída de duas fases, né? A fase investigatória, pré-processual, e a fase processual, né? Nós vamos ver aqui. Persecução penal. Nós já estamos terminando, é só para você entender o que é uma persecução penal, né? Porque você ouve a palavra e não sabe o que é. É constituída de duas fases. A primeira fase corresponde à fase investigativa, pré-processual, né? É a fase do inquérito policial. Então, a persecução penal, ela pega desde o que? Do inquérito policial até a fase processual. Então, nós temos duas fases. A primeira fase corresponde à fase investigativa, a pré-processual, que é apresentada pelo inquérito policial. Já a segunda fase corresponde à fase processual, na ação penal, que só irá existir se houver a denúncia. Havendo a denúncia, a persecução penal prossegue. A fase investigativa é exercida pela polícia judiciária. Você, como delegado, autoridade competente o quê? Para conduzir a investigação e o inquérito policial. E é ela quem executa o papel investigativo. Na estrutura da polícia judiciária, tem-se como autoridade você, delegado de polícia. E não temos no inquérito policial, o quê? O contraditório. Por que não temos o contraditório no inquérito policial? Porque você estuda aqui com a gente e viu que o inquérito policial é um procedimento e não um processo, né? Porque cabe o contraditório e ampla defesa nos processos judiciais e nos processos administrativos. O inquérito não é um processo, é um procedimento. Ou seja, o inquérito policial é todo desenvolvido pelo Estado contra o investigado. Tudo que for apurado deve ser renovado em juízo, ou seja, reproduzido para juiz. Logo, a defesa técnica não se faz necessária em todos os atos da persecução penal. Questão de prova. Logo, a defesa técnica não se faz necessária em todos os atos da persecução penal. Por quê? Você não é necessária a defesa técnica na investigação, no inquérito policial. Não é necessário. Agora, no processo, a defesa técnica é imprescindível. Contudo, tendo em vista que o inquérito policial não pode ser visto como uma peça, tampouco pode ser motivo exclusivo para a sentença condenatória. Apesar da importância do advogado, não será a presença dele obrigatória na fase da persecução penal no inquérito policial. Então, gente, a gente acabou aí os 300 slides em relação a princípios. Fui colocando aí alguns pontos relevantes para você ter conhecimento de algumas coisas. Espero que tenha gostado. Não sai daí não, que ainda falta aí os exercícios em relação aos princípios da CESP. Vou pegar aí 40 exercícios para ficar aí, né, tininho em relação a princípios. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não sai daí não. Só vou tomar uma água e já volto já.